Maquei, meus amigos palestrinos, vamos analisar o jogo de hoje, Santos e Palmeiras, jogo atrasado do Brasileirão. Palmeiras precisa ganhar, precisa ir para frente, não jogar igual jogou contra o Mirassol. Jogou contra o Mirassol, parece que como estava na casa do Mirassol, esperou o time, jogou, começou na retranca, começou um time extremamente defensivo, esperando o jogo, e deu no que deu. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Mirassol. Apesar do Mirassol estar numa ótima campanha, surpreendendo no Brasileirão, o Palmeiras tinha que ter começado ofensivo, tinha que ter partido para cima do Mirassol, e hoje o Palmeiras precisa partir para cima do Santos para ganhar. É na Vila Belmiro? É na Vila Belmiro. Acredito que o Neymar vá jogar. Inclusive, o Neymar ele está na possível escalação, ele foi relacionado, está na possível escalação de titular do Santos. E na verdade, fazendo uma análise do que está acontecendo, o, o Neymar contra o Flamengo jogou muito mal. Jogou muito mal, perdeu um gol na cara de cabeça, acabou cabeceando para fora a bola. Jogou muito mal. Então é isso, o Palmeiras precisa partir para cima. Pessoal, o Palmeiras ele tem 11 desfalques. 11 desfalques. Então, cai naquilo. Contra o Mirassol estava completaço e não partiu para cima. Então, por isso que às vezes tem oportunidades que o time deixa escapar. Contra o Mirassol, tenho certeza, com o Flaco, com o Vitor Roque, com o Andreas Pereira, enfim, um time completinho, bonito. Tinha que ter partido para cima, tinha que ter ganhado. Agora, contra o Santos, é na Vila Belmiro? É na Vila Belmiro. Só que o Palmeiras, ele tem um time que dá para partir para cima, que dá para jogar. A possível escalação, vou falar aqui, a possível escalação do Palmeiras contra o jogo do Santos vai ser Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Fux, Mikael e Jefté. Kelvin, ok. Murilo, ele é muito bom, só que ele não está numa fase legal. Fux, que está numa fase legal. Mikael, que não sabemos como ele vai jogar. E o Jefté também não sabemos como ele vai jogar. Mikael e Jefté pode jogar muito bem, como pode jogar muito mal, assim como o Jefté jogou lá na Bahia e o Palmeiras acabou perdendo. Não conseguiu acompanhar o Ademir, não conseguiu e perdeu, enfim. Não, não, não temos bons jogos, boas lembranças do próprio Jefté. Aníbal, que na minha opinião entra o Emiliano Martinez no lugar dele. Sempre falo nos vídeos aqui, vocês já estão acostumados com a minha preferência do Emiliano Martinez do que o Aníbal. O Veiga, Felipe Anderson, Maurício ou Flaco Lopes. O Flaco Lopes ele está vindo, né, está chegando do amistoso. Enfim, data FIFA atrapalhando o Palmeiras e muito, porque o Vitor Roque nem entrou na seleção. Enfim, a convocação do Vitor Roque parece piada. E Bruno Rodrigues no ataque. Não que eu não ache que o Vitor Roque seja a seleção. Na minha opinião, o Vitor Roque é titular da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Vitor Roque, se o Vitor Roque fosse titular da seleção brasileira, ele seria um dos 9 que não sairia mais. E o Brasil seria campeão da Copa do Mundo. Você que está assistindo esse vídeo, lembre-se disso que eu estou falando. Porque se o Vitor Roque ele for o 9 da seleção brasileira, o Brasil é campeão do mundo. Mas, então, talvez o ataque seja Bruno Rodrigues e Maurício, para vocês verem que o Palmeiras não tem atacante, não tem centroavante de reposição. Então, saiu Flaco Lopes e Vitor Roque? Tá, Bruno Rodrigues, que não é centroavante, não é um atacante de área, fica difícil. Daí coloca o Maurício, só o Bruno Rodrigues lá na frente, Veiga, Felipe Anderson e Maurício atuando com esses 3 mais ofensivos para o ataque. É complicado, é complicado. Então, o Flamengo ele tem peças de reposição, sai
alguns jogadores, enfim, a reserva do Flamengo tem muito mais qualidade técnica do que a reserva do Palmeiras. Mas, enfim, o Palmeiras está com 11 desfalques, né? Vai ter que improvisar aí, que nem Felipe Anderson, Maurício e Bruno Veiga, né? Que o Veiga acredito que não vai jogar de volante, acredito que vai jogar mais para frente. Então, seria o Veiga, o Felipe Anderson e Maurício, os três, e só o Bruno Rodrigues lá na frente. Não sei se seria um time ideal para enfrentar o Santos, mas o Santos não tem um time legal. Não tem um time legal. Vendo aqui, Barreal joga bem. Realmente o Barreal é um dos jogadores do Santos que o Palmeiras tem que marcar, que pode fazer a diferença no jogo. Robinho Júnior, talvez. Guilherme que não dá para saber se ele vai entrar no jogo só fazendo besteira ou vai entrar no jogo. Tem jogos que ele joga muito bem. E o Neymar que ultimamente não vem fazendo bons jogos. Não é aquele Neymar que nós conhecemos um dia. Pessoal, o Palmeiras com 11 desfalques, fica até difícil falar tem que partir para cima. Porque são reservas, e muito reservas aqui, nem o Mikael, o GFT, são jogadores que são reservas e quase não entram. O próprio Alan e o Andreas Pereira, fazendo a volância do Palmeiras, não vão jogar. Então, olha os desfalques que o Palmeiras tem. O Everton, não sei se o Everton seria desfalque, porque o Carlos Miguel ele já ocupou a vaga de goleiro do Palmeiras. Paulinho, a gente nunca sabe quando vai jogar. Lucas Evangelista, que estava jogando muito, foi uma perda grande para o Palmeiras. E esses daí são os lesionados. Daí tem Vitor Roque, o Piquerez, também uma perda grande para o Palmeiras na lateral. O Martinez, o Emiliano ele tá convocado para o Uruguai, verdade. Então o Martinez ele não tá nem na reserva do Palmeiras, então tem que ser o Aníbal mesmo. Então o Piquerez, Martinez, o Facundo não sei porque ele é convocado, porque no Palmeiras ele virou reserva do nada, e daí tem a perda gigante do Gustavo Gomes e do Souza. E o Alan e o Andreas Pereira estão suspensos, esses dois. Agora, perder o Gustavo Gomes e o Souza para esses amistosos que não vale nada, não sei nem se o Souza entrou no jogo, mas que assim, o Vitor Roque vai para a Copa? Ele vai ser convocado para a Copa? Porque o Vitor Roque é jogador de seleção. Ele é jogador de seleção. Agora, foi convocado para jogar contra o Senegal e nem entrou, então prejudica o Palmeiras e pode custar um título. Essa é a verdade. Pessoal, essa foi a análise que eu fiz desse jogo do Santos, que seria para o Palmeiras jogar para frente e ganhar o jogo, já que o Flamengo vai jogar contra o Sport. Torcemos para o Sport, esperamos que o Sport faça aquela partidaça. Lucas Lima, que é o 10 do Sport, que jogue muito, né? Aqui tem o Oswaldo, acho que. Não sei se é o Oswaldo que tá no Sport ou no Vitória, mas enfim. Esperamos que os jogadores do Sport, apesar de ser o Lanterna, o último colocado, façam uma partida excelente. E ganhem do Flamengo ou empatem com o Flamengo, porque o jogo hoje do Palmeiras e Santos vai ser difícil. Vai ser difícil porque o Palmeiras está com o time quase todo reserva, 11 desfalques, quase todos titulares, então é complicado. Vai ser complicado. Essa foi a análise, pessoal. Inscreva no canal, escreva aí nos comentários se o Palmeiras vai ganhar hoje do Santos e qual vai ser o placar desse jogo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.